Bom dia! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou contar pra vocês o resumo do livro O Código da Mente Extraordinária. Gente, esse livro é muito bom. Eu simplesmente gostaria de ter lido ele muitos anos atrás, porque ele traz vários insights e informações legais. Ele tem também algumas leis depois do final que ele passa por cada capítulo. Eu anotei todas elas e vou repassar com vocês, tá bom? Apenas uma observação, esse é o resumo da parte 2, onde eu vou falar do capítulo 6 ao capítulo 10. Se você quiser ver o resumo da parte 1, que eu conto do capítulo 1 ao capítulo 5, pode clicar no link que eu vou deixar aqui em cima do vídeo, tá bom? E no capítulo 6, ele fala sobre algo que é considerado como dobrar a realidade. Ele diz que quando nós começamos a questionar o nosso mundo, tomar atitudes, melhorar o nosso sistema, a vida começa a parecer mais estimulante. E nós começamos a caminhar em direção a uma melhoria poderosa. E ele explica que temos duas sensações no processo. A primeira é que nós teremos uma visão ousada do futuro, que vai nos impulsionar para frente. E o segundo sentimento é que nós vamos nos sentir felizes no agora, no hoje. Nós teremos metas bem definidas, mas a nossa felicidade não vai estar atrelada a metas. Um dos momentos que ele comenta no livro dele é que quando ele abriu uma empresa e essa empresa começou a ficar muito grande, houve um momento em que ele acabou ficando em uma crise muito grande. A empresa que ele estava, que ele era o dono, que ele criou, ela passou por um momento muito difícil, onde eles tiveram que demitir pessoas, uma crise muito ruim mesmo. Só que ele estabeleceu a felicidade dele, ele atrelou a felicidade dele às metas da empresa, ou seja, a empresa crescer, ao fato dele conseguir ou não salvar essa empresa. E foi quando ele começou a ficar muito mal, ele percebeu que ele precisava de ajuda e ele começou a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, como ficar mais calmo, e através disso ele conseguiu entender que apesar das coisas darem certo ou errado na nossa vida, as nossas metas elas são muito importantes. Porém, nós não podemos fazer com que a nossa felicidade esteja atrelado a uma meta, entendeu? Porque às vezes pode dar errado. E nós devemos ficar sim felizes quando dá certo, mas nós não podemos nos deixar abalar. Nós não podemos deixar que a nossa felicidade esteja atrelado a algo acontecer. E isso é o que ele diz, que nós começamos a nos sentir felizes no agora. E é exatamente sobre isso que a Lei 6 fala, onde ela diz que nós devemos dobrar a realidade. A Lei 6 diz: mentes extraordinárias são capazes de dobrar a realidade. Elas têm visões ousadas e estimulantes para o futuro. No entanto, a sua felicidade não está atrelada a essas visões. E elas são felizes no agora. E ele diz que esse equilíbrio permite nós nos movermos em direção das nossas visões num ritmo muito mais rápido, ao mesmo tempo em que nós nos divertimos no caminho. E para quem está de fora vendo tudo isso, é como se tivéssemos sorte. E o capítulo 7 diz que nós devemos praticar a disciplina do contentamento. E que o problema, aquilo que nos impede de praticarmos isso, é uma lacuna que existe. Funciona mais ou menos assim: nós temos um objetivo no futuro e nós comparamos como nós estamos no presente em relação a como nós queremos estar no futuro. E essa lacuna entre o presente e o futuro, entre o hoje, que você não tem aquilo que você quer ainda, e esse algo no futuro, faz com que a gente fique chateado. E nós devemos mudar a forma como nós vemos isso. Qual que seria a forma saudável de olhar isso? Ao invés de olharmos no presente para o que nós queremos no futuro e ficar chateado porque nós não temos o que nós queremos agora, nós temos que olhar para o passado, como nós estávamos antes, em comparação a como nós estamos agora. Ou seja, hoje nós estamos muito mais perto de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, atingir as nossas metas, do que nós estávamos antes. Então, quando nós mudamos a lacuna, ao invés de ser do presente para o futuro, para a lacuna do passado para o presente, nós nos sentimos mais contentes, porque nós conseguimos ver a nossa evolução. Nós não ficamos mais tão chateados porque nós ainda não chegamos lá, mas nós aproveitamos o processo rumo ao nosso objetivo. E aí a Lei 7 é praticar a disciplina do contentamento. Ele diz que mentes extraordinárias compreendem que a felicidade vem de dentro. Elas começam utilizando a felicidade do agora como combustível para impulsionar as outras visões e intenções para si mesmas e para o mundo à sua volta.
O capítulo 8 nos ensina a criar uma visão de futuro. Ele diz que nós devemos estabelecer boas metas. E uma boa meta é aquela que nos provoca medo e um pouco de empolgação. Medo porque você está se superando, você está indo além. E empolgação porque você está fazendo algo que você quer, está indo atingir um objetivo que você deseja. Ele fala que nós temos que fazer as 3 perguntas mais importantes. Primeiro, que experiências você quer ter? Ele pede para que você pense o seguinte: se tempo e dinheiro não fosse o problema e você não tivesse que pedir permissão para ninguém, que tipo de experiências você gostaria de viver? Que tipo de relacionamento você gostaria de ter? Como você gostaria que fossem as suas amizades? Como seria o ambiente onde você vive? Qual o sentimento que você teria? Como seria a sua casa? O que você sentiria quando você entrasse nela? Quais seriam os seus destinos de viagem? Quais seriam os lugares que você gostaria de conhecer? E depois de você pensar nisso, vem a segunda pergunta: como você quer crescer? Com base nas experiências que você quer ter, que você respondeu, que tipo de pessoa você precisa se tornar? Então você vai se questionar como você pretende, que tipo de saúde e bem-estar você pretende experimentar, como que você pretende se ver daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Sobre a sua vida intelectual, o que você precisa aprender para vivenciar essas coisas, ou o que você gostaria de aprender. Quais são as habilidades que você poderia desenvolver, pode já começar a desenvolver para te ajudar a alcançar os seus objetivos. E sobre a sua vida espiritual, qual é a sua maior aspiração? Qual é a sua maior inspiração espiritual? Qual a experiência que você gostaria de vivenciar? E a terceira pergunta é: como você quer contribuir? Se você tiver essas experiências acima, tiver a habilidade desenvolvida, as habilidades que você quer aprender, como você gostaria de retribuir essas coisas? Como você gostaria de contribuir para o mundo? Qual é a carreira que você quer seguir? De que forma você quer compartilhar sua criatividade com o mundo? Sua vida familiar, como você imagina ela? Que experiências você quer ter com a sua família? Na sua vida comunitária, em relação aos seus vizinhos, à sua cidade, aos seus amigos, pode ser em relação às pessoas da sua religião, de que forma você gostaria de contribuir com elas, com o mundo ao seu redor. A Lei 8 nos pede para criarmos uma visão de futuro. Ela diz que mentes extraordinárias criam uma visão de futuro que não está baseada em metas que a paisagem cultural sugerem que atinjam. Em vez disso, elas criam uma visão com base nas próprias metas finais. Metas que elas sabem que são determinantes para a sua felicidade. No capítulo 9, ele fala que nós devemos ser invulneráveis. Ele diz que mentes extraordinárias são cheias de energias e estão preparadas para enfrentar o mundo, a fim de manifestar suas metas e visões ousadas. E que se você quiser fazer o mesmo, você deve superar os seus medos. Ele fala que nós temos que ter metas autoimpulsionadoras. O que seria isso? Seria basicamente o seguinte: seriam as metas que nós temos total controle e que ninguém tem influência sobre elas. Um exemplo que ele dá é de meta: estar constantemente cercado de amor. Eu não atrelo isso a uma outra pessoa. Isso pode vir de qualquer pessoa à minha volta. E ele diz que nós temos que aprender a entender que nós somos o suficiente. Quando nós entendemos que nós somos o suficiente, nós não necessitamos da aprovação das outras pessoas, nós não nos tornamos pessoas carentes e nós conseguimos dar mais amor e contribuir mais com o mundo. E aí ele passa alguns exercícios para ajudar nesse processo. Um deles, o primeiro, ele diz que é o exercício do espelho, onde você fica de frente para o espelho, olha dentro dos seus olhos e diz: eu te amo. O segundo exercício é aquele que eu comentei alguns capítulos atrás, que é o exercício de pensar o que você ama em você. Todos os dias antes de dormir você pensa: o que é que eu gosto em mim? O que é que eu fiz hoje que foi legal? O que eu amo em mim? E o terceiro exercício que ele passa é sobre autocorreção para medos e ansiedades repentinas. Ele pede para você focar em alguma coisa. Quando você tiver um momento que você estiver se sentindo muito ansioso, você escolhe alguma coisa, algum objeto do ambiente, por exemplo, a folha de uma planta. Você começa a reparar nela com muita atenção, com muito cuidado, reparando no desenho, na cor, na tonalidade,
para que isso te traga foco para o momento presente, você consiga se concentrar no que está acontecendo no agora. Na Lei 9, que é a lei Seja Vulnerável, ele diz que mentes extraordinárias não dependem da aprovação de terceiros ou de alcançar metas comuns. Em vez disso, elas estão verdadeiramente em paz consigo mesmas e com o mundo à sua volta. Elas vivem imunes ao criticismo, exaltadas e alimentadas por sua própria felicidade interior e amor por si mesmas. O capítulo 10, que é o último capítulo, ele fala que nós devemos abraçar a nossa jornada. Ele diz que as pessoas mais extraordinárias do mundo, elas não têm uma carreira, elas têm uma vocação, que é uma forma de contribuir para a raça humana. Ele descreve que uma das formas de nós encontrarmos a nossa missão é de pensar em um momento em que nós sentimos como se o céu estivesse na Terra. E para nós lembrarmos do que estava acontecendo nesse momento. O que significa o céu na Terra para você? E quais os passos você poderia dar nas próximas 24 horas para criar esse sentimento de céu na Terra? A Lei 10 diz que mentes extraordinárias são motivadas por uma busca ou chamado, o impulso de criar uma mudança positiva no mundo. Esse impulso a impele para frente na vida e as ajuda a ganhar significado, fazer uma contribuição importante. Esse é um pequeno resumo que eu fiz, tentando pegar capítulo por capítulo e os principais exercícios e pontos do livro. Porém, quem tiver a oportunidade de ler o livro na íntegra, eu sugiro que leia, porque é como se fosse uma jornada, um capítulo está atrelado ao outro. E no meio disso ele vai te contando várias histórias, vai narrando vários acontecimentos e você consegue fazer vários exercícios. Tem outros, eu tentei falar sobre aqueles que eu considerei assim mais importantes, mais interessantes, porém tem vários exercícios no livro. Eu acharia muito interessante, porque ele é um livro que ele aborda vários aspectos, nos faz questionar sobre a vida, questionar sobre a forma como nós vemos as coisas, nos faz avaliar as nossas áreas da vida, desde a nossa área intelectual, carreira, família, espiritual, comunidade, como nós queremos contribuir. Ele faz uma espécie de overview, sabe? Ele pega tudo e te faz parar para pensar sobre todas as áreas e como que a gente pode melhorar elas, como que a gente quer vivenciar cada uma delas e quais os passos que a gente consegue dar. Eu espero que esse resumo tenha ajudado vocês, que vocês consigam se questionar, fazer os exercícios do livro, verificar quais áreas da sua vida você gostaria de mudar algumas coisas, quais os questionamentos, quais são as regras que você gostaria de parar de seguir. E você já sabe, né? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se acha que esse conteúdo pode ser útil para um amigo, uma amiga, alguém da família, compartilha. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!